Fala, queridos, boa noite a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje a meditação da mensagem é com o nosso amigo Fábio Fagundes, preleitor. Meu amigo, como vai você? Vou bem, graças a Deus, pela misericórdia do bom Deus, né? Sua alegria? Só alegria. Amém. Hoje o abraço vai para Matheus Eusébio, que mora no bairro Cidade Cinge, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Silvia Maria, que mora no bairro Parque Dom Pedro, Campinas, São Paulo. Hoje o programa vai no ar a quarta-feira, né? Faz tempo que a gente não é na quarta-feira, então depois de ontem uma mensagem, um descanso também, né? Legal. Meu amigo Fábio, na cura do paralítico, Jesus antes de curar ele perguntou: queres ficar sã? Por que Jesus fez essa pergunta para ele? Então, quando Jesus vem de encontro ao paralítico e vê a necessidade do paralítico, não que Jesus não sabia qual era a sua necessidade, mas entenda, meus irmãos, que muitas das vezes Deus espera que eu e você, nós chegamos até Ele. Assim como o paralítico, outra hora quem chegou a Ele foi a viúva, que há muito tempo ela sofria do fluxo de sangue. Mas entenda que muitas das vezes a nossa cura ou a nossa bênção, nós temos que buscar aquilo que nós queremos, não esperar simplesmente para que Deus realize em nossas vidas. Se muitas das vezes nós não buscarmos aquilo que nós realmente queremos na nossa vida, nós nada conseguiremos. Legal. Meu amigo, qual a mensagem para o dia de hoje? Então, a mensagem que eu tenho para os irmãos esta noite é que o propósito é maior do que a circunstância. Legal, pode ficar à vontade. Dentre muitas das mensagens a qual eu poderia escolher, eu reservei uma mensagem que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, que diz: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Para que não reine sobre Israel, encha um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provém de um rei. Então, Jesus, ou o próprio Deus, tem um encontro com o profeta Samuel e diz: Samuel, Samuel, até quando terá a pena? Até quando você verá que Saul está fazendo tantas atrocidades e você não toma providência? Samuel, então por isso que eu te peço, encha um chifre e desce até a casa de Jessé, aonde eu ungirei, aonde eu pedirei para que você unja um rei. Então Jessé encheu o chifre, mas ele pergunta e questiona a Deus: mas por que, Deus? Se eu descer com esse chifre, Saul vai tomar ciência disso e Saul irá me matar. É a primeira circunstância que aparece nas nossas vidas, a circunstância da dúvida. Muitas das vezes a gente tem dúvida sobre o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Muitas das vezes Deus quer realizar grandes coisas nas nossas vidas, mas vem a questão da dúvida, a circunstância da dúvida. Ei, meus irmãos, creia realmente que Deus, o propósito de Deus vai vencer qualquer circunstância, qualquer adversidade. Basta a gente ter fé, porque a palavra do Senhor vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, das coisas que não se vê. Então, às vezes a gente não vê o nosso propósito lá na frente, mas tenha certeza que o propósito das nossas vidas é muito maior. Então, Deus sabia que o propósito de ungir um rei seria melhor do que aquele rei que servia, que estava destruindo todo o povo, aquele rei que estava prestando culto a outros deuses. Deus já estava se cansando daquele Deus. Então Deus pede para Samuel o quê? Vai, Samuel, enche um chifre de azeite e desce até a casa de Jessé. E assim ele fez. Mas Samuel, ao chegar à casa de Jessé para fazer o sacrifício, ele manda o Jessé chamar um dos seus filhos. Então Jessé chama seus filhos, e após ele ver primeiro um dos seus filhos, ele pensa: ah, é esse. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vê com os olhos carnais. Mas Deus falou: não, eu não olho apenas com os olhos carnais, com os olhos que os homens vê. Eu olho dentro do coração. E após Jessé chamar os 7 filhos, e Deus falou assim: não é nenhum desses. Então, então Samuel pergunta, fala assim: Jessé, mas acabaram os seus filhos? Não, tinham mais moço. Ah, mas onde está esse mais moço? Está lá no campo, apacentando as ovelhas. Muitas das vezes, meus irmãos,
Você pode perceber, não importa de onde você esteja, não importa a situação, mas se Deus quiser te encontrar, Deus vai te encontrar. Não adianta a gente se esconder, não adianta a gente fugir do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Se Deus tem algo contigo, pode ter certeza que Deus vai ao seu encontro, a não ser que você não queira. Então assim fez. Ele mandou chamar o mais moço. Então chama esse mais moço, porque enquanto o mais moço não chegar, ninguém vai sentar e ninguém vai fazer parte dessa ceia. Então quando chegou Davi, ele pegou, tirou o chifre e desceu e derramou todo o azeite sobre Davi. E sem ninguém entender, Davi foi considerado, ou seja, ungido rei. Mas já Davi era muito moço. Davi não foi rei naquela noite. Ele apenas ungiu como rei. Muitas das vezes a palavra do Senhor vem nas nossas vidas. Você vai ser um profeta. Você vai vencer. A sua dificuldade vai vencer. A gente quer para amanhã. Mas quando observamos a palavra de Deus, como vamos observar a história de Davi, nós vemos que Davi foi ungido rei, mas Davi não se tornou rei naquela circunstância. Davi teve que passar por um propósito. Davi teve que passar por um caminho. Muitas das vezes esse caminho que eu e você está passando. Muitas das vezes esse caminho, essa situação que você está passando é só uma passagem para que o propósito de Deus na sua vida venha dar certo. Mas quando vamos olhar para a palavra de Deus, Moisés teve que passar por este caminho. Moisés teve que fugir do palácio, Moisés teve que ir para o deserto, para ter um encontro com Deus, um encontro verdadeiro e aprender. Veja que o próprio Deus se apareceu na sarça de fogo ardente, teve com Moisés, falou: ei Moisés, eu preciso que você vá e volte lá e liberte o meu povo. Mas Moisés disse: mas eu não sei falar. Deus: calma Moisés, não é você que vai falar, é o Espírito Santo, Moisés, através de você. Mas já que você insiste tanto, leve Arão contigo. Leve Arão, que Arão irá interpretar tudo aquilo que eu passar para você. Você passa para Arão e Arão vai interpretar. Mas entenda que as coisas nas nossas vidas, nós não devemos nos deixar nos levar pela circunstância. A circunstância pode nos matar. A circunstância pode nos tirar do caminho. A circunstância muitas das vezes nos leva a fraquejar na fé, leva a nos desistir daquilo que Deus tem nos prometido. Muitas das vezes a circunstância quer nos matar, quer nos parar, quer nos fazer desistir, nos desanimar. Mas se passamos por essa circunstância, nós vamos conseguir compreender o propósito de Deus na minha e na sua vida. Veja os profetas. Veja, muitos deles queriam desistir, muitos deles queriam parar. O próprio Jesus teve que ir ao encontro de Paulo. Paulo resolveu voltar atrás, resolveu pescar, mas Deus teve que ir ao encontro de Paulo. Ei, Paulo, vai parar agora. A minha igreja vai prevalecer através de você, Paulo. Não pare, não desiste. Às vezes você está tentando desistir porque a circunstância chegou na sua vida. Às vezes você quer parar a caminhada porque a situação está difícil. Eu quero que você entenda, a situação está difícil para todos nós. Mas que você entenda que o propósito de Deus na sua vida é muito maior, meu irmão. Não é momento de parar, não é momento de desistir, de desanimar. Falta só um pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardará. Entenda-se Paulo, toda circunstância que Paulo parasse, toda situação ele quisesse desistir, ele quisesse parar, Paulo foi preso, Paulo recebeu chicotada, Paulo passou por muitas as coisas, mas no final ele diz o quê? Tudo eu passei, tudo eu sofri, mas o que sobrou na minha vida, o que? A fé. A fé que fez Paulo vencer, a fé que ele um dia receberia a coroa da justiça. Porque não é Paulo que fez justiça com as suas mãos, a justiça vem do Senhor, meus irmãos. Entenda, muitas das vezes as coisas vêm contrárias às nossas vidas. As coisas vêm contrárias àquilo que nós acreditamos, àquilo que nós cremos. Mas é Deus quem nos dá força, temos que buscar a força de Deus. Temos que buscar a força no mais profundo, sabendo que a provação da nossa fé produzirá perseverança. Essa perseverança que nós devemos seguir, que nós devemos caminhar, ainda que a circunstância nos queira barrar, nos queira fazer desistir.
Ei, não desista. Se Jesus tivesse desistido no meio do caminho, Jesus sabia que então ele ia ser morto, que ele ia ser crucificado. Ele orou ao Pai, pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o Pai se calou, então ele entendeu que o se calar do Pai, ele tinha que cumprir, porque ninguém mais conseguiria cumprir senão o próprio Jesus. Se ele tivesse parado no meio do caminho, se ele tivesse desistido, se ele tivesse desanimado, o que seria de mim e de você aqui esta noite? O que seria das nossas vidas se a circunstância, quando chegou na vida de Jesus, Jesus falou: Pai, eu não quero mais, eu não aguento mais, se ele tivesse desistido da minha e da sua vida? Mas não foi isso que aconteceu. Jesus não desistiu. Ele vai dizer para os seus discípulos: eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu o mundo, ele nos dá força para que nós conseguimos vencer a nossa provação. Ele não dá provação maior daquilo que você não possa suportar, meus irmãos. Está doendo? Tá difícil? Tá. Mas saiba que o propósito na minha e na sua vida é maior, é melhor. Ei, não se esqueça, meus irmãos, que um dia iremos vencer, um dia estaremos juntos, ceando na bodas do Cordeiro, a qual o próprio Jesus Cristo estará conosco, e nós estaremos sentados, glorificando a Deus, glorificando o Pai, que nos dá, que nos ajuda, que nos tem mantido de pé. Ainda que esteja difícil, não desista, não para. A circunstância, o caminho é difícil, o caminho é cruel. Muitas das vezes, meus irmãos, a ferida está aberta e parece que as coisas vão acontecendo, e aquela ferida vai machucando, vai abrindo, aquela ferida vai marcando as nossas vidas. Mas quando a gente passa por essa situação, a gente pode dar o grito da vitória, a gente pode continuar vencendo, porque Deus nos dá essa estrutura, é Deus quem nos ajuda, é Deus quem nos capacita. A força não vem de nós, porque se fosse de nós já teríamos parado, nós já teríamos desistido. Ei, mas não desista. Lá no deserto, o povo passou, o povo enfrentou o deserto por 40 anos, ficou pelecendo pelo deserto, mas o próprio Deus dava maná, o próprio Deus dava sombra, o próprio Deus dava água. Ei, o que eu quero que você entenda, é Deus que está sustentando. Tá doendo, tá difícil, mas Deus está sustentando. Não desista, não é hora de desistir, não é hora de desanimar. A circunstância pode ter chegado, assim como o Faraó estava chegando. O povo estava todo tremendo, o povo estava triste, achando que Faraó ia matar. O povo falou: para onde nós iremos agora? O Mar Vermelho na frente, Faraó vindo atrás, nós iremos perecer. Ei, meus irmãos, mas o povo não pereceu. O povo não pereceu. Deus sabe do seu sofrimento. Assim como o povo passou o Mar Vermelho, assim como o povo passou o deserto, assim como o povo, para entrar na Terra Prometida, teve que circular. Assim como a pergunta que o irmão fez: qual que era o propósito de entrar na Terra Prometida? Mas se o povo não dá a volta na cidade, a muralha não cai. O que eu quero que você entenda: se você não persistir, a circunstância não vai sair da sua vida, a circunstância não vai parar. Mas saiba que você tem um Deus, meus irmãos. Você tem um Deus que peleja por você. Você tem um Deus que está com você todos os dias, todas as horas. Saiba que você tem um Deus que está ali, diante de ti, diante da tua face, esperando você. Meu Pai, me ajuda, meu Pai. Ei, você que parou, ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de voltar, meu irmão. Você que desistiu, ainda há tempo de voltar. Deus ainda te chama, Deus ainda tem promessas na sua vida. Deus ainda tem propósito para realizar através da sua vida, meus irmãos. Ei, entenda que o propósito não só é através da minha vida, através da vida do irmão, é através da sua vida. Você também pode fazer a vontade do Pai. Deus conta comigo, Deus conta com você, meus irmãos. Em todos os momentos, Deus espera, meus irmãos, que nós dê o brado de vitória, que nós levante e não nos importemos com a circunstância, mas que sim, nós vamos para a seara para conquistar aquele que se perdeu, aquele que está caído.
Não nos julgando melhor, meus irmãos, não. Entenda que nós não somos melhor, é a graça e a misericórdia do Senhor que tem nos sustentado. Entenda, meus irmãos. Se essa noite, se você estiver passando por alguma dificuldade, meus irmãos, entenda, desce aos pés de Jesus. Desce aos pés do Pai. Eu tenho a fé e a plena certeza que o Pai pode te ajudar, assim como Ele ajudou a minha vida. Ora, eu estava preso em alguma circunstância, ora, eu estava perdido no meio dessa circunstância, ora, eu tinha me deixado me levar pelos caminhos da droga, pelos caminhos da prostituição, mas o Senhor me resgatou. Ao momento que eu confiei em Deus, ao momento que eu falei: Deus, entrego a minha vida, meu Senhor, para que o Senhor faça o propósito, para que o Senhor me ajude, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Entenda, se você está nessa circunstância, sozinho você não consegue, mas tem o Pai que está no céu. Ele se preocupa comigo, se preocupa com você, Ele quer te ajudar. Basta a gente corrermos atrás, basta a gente ir aos pés dEle, basta a gente buscar a tua presença e permanecer firmes e constantes. A circunstância não é capaz de fazer nos desistir se a presença de Deus estiver nas nossas vidas. Basta a presença de Deus estar nas nossas vidas, assim como Davi, a qual eu acabei de ler. Davi passou por diversas circunstâncias, aonde o próprio rei muitas das vezes tentou matar, muitas das vezes o rei perseguiu Davi, tentando matar, porque sabia que o próprio Deus estava na vida de Davi, o Espírito Santo estava na vida de Davi. Muitas das vezes é isso que acontece nas nossas vidas. A circunstância tenta nos matar porque ela entende que o Espírito Santo está nas nossas vidas, que Deus está nas nossas vidas. Não permita que a circunstância faça você desistir. O próprio Deus entregou Saul nas mãos de Davi, e Davi: Senhor, como eu posso matar um dos seus ungidos? Porque Davi sabia que Saul foi ungido pelo próprio Deus como rei da nação. Então Davi entendia que não podia tocar num dos seus ungidos, ainda que ele estava distante da presença de Deus. Ele sabia que ele foi ungido por Deus. E quanto muitas das vezes nós queremos fazer isso, porque o irmão errou, porque o irmão desviou, porque o irmão saiu devido à circunstância, queremos matar. Ei, irmão, não toque no ungido de Deus. Não toque naquele que tem promessa de Deus. Não toque naquele que tem propósito de Deus, meus irmãos. A circunstância é difícil, a circunstância chega para mim e para você. O que nós devemos fazer é orar, é ajudar, é, se possível, meus irmãos, é chorar pelos irmãos, para que possamos trazê-los novamente à presença de Deus, à presença do Espírito Santo. Ei, meus irmãos, é muito difícil, muitas das vezes é muito difícil. É muito difícil a caminhada é dura, as pedradas são duras. Muitas das vezes as palavras nos machucam, as palavras nos querem tirar aquilo que nós temos de mais sagrado, que é a presença de Deus, quer nos matar, nos desistir. Mas não se preocupe com isso, se apegue a Deus. O princípio é se apegar a Deus, o propósito é se apegar a Deus primeiramente. Porque você vai ver grandes coisas acontecendo na minha e na sua vida. Não adianta a gente querer correr, pedir socorro para um lado, para o outro, sendo que o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor. Não adianta a gente querer fugir da circunstância, não tem para onde a gente fugir, a circunstância vai atrás de nós. A gente tem que passar pela circunstância e ir ao objetivo, que é o nosso propósito. Qual é o seu propósito esta noite? Qual é o propósito da sua vida? Será que o seu propósito é o mesmo que o nosso, de chegar ao céu, de poder vencer a este mundo? Porque foi a promessa que Jesus nos fez, que Ele iria ao Pai, mas Ele deixaria o Consolador, porque Ele estava preparando lugar para mim e para você. É a nossa morada celestial. Ah, meu Deus, meus irmãos, eu não sei se o propósito da sua vida é este, mas saiba que este propósito vai valer a pena. Ei, meus irmãos, lá não tem sofrimento, lá não tem dor, lá não tem mágoa, lá não tem ranger de dentes.
ambientes, meu irmão. Só tem a presença daquele que nos amou primeiro, daquele que nos ama. Aquele que ama a gente mesmo sendo pecador. Aquele que deu a vida do teu filho por mim, por você. Aquele que não desiste de nenhum momento de nós, ainda que nós falhamos, ainda que nós erramos, mas ele ainda está de braços abertos para nos abraçar, assim como a parábola do filho pródigo, o filho que se perdeu, mas o pai estava à porta esperando a este filho por muitos anos, porque um filho, meus irmãos, um filho vale muito a pena. Deus não desiste de você. Não fala que a sua vida já acabou, não fala que a circunstância já te tirou da presença, não fala isso, porque ainda Deus está de braços abertos, esperando realizar o propósito na sua vida. Qual é o propósito? Senão a salvação da minha e da sua alma. Deus quer te salvar, Deus quer me salvar, Deus tem um lugar preparado para mim, para a sua vida. Deus tem uma morada, Deus tem um lugar, ainda que você não sei onde mora, não sei o que acontece na sua vida, mas Deus te diz assim, meus irmãos, eu tenho um lugar onde lá a água são cristalina, os muros são de jaspe, as ruas são de ouro. Ei, meus irmãos, entenda que este lugar é melhor do que a circunstância a qual você tem passado. É o lugar de promessa, é o lugar que Deus tem para mim e para sua vida. Não desista. Se Davi tivesse desistido, ele não teria chegado ao trono. Davi teve que dormir no deserto, Davi teve que dormir dentro de caverna. Eu não sei onde você tem passado, eu não sei onde você tem vivido, mas entenda essa situação. Quando olhamos para a palavra do Senhor, não teve um profeta que não passou a circunstância na vida. Não teve um profeta de Deus que não passou por essa dificuldade. O próprio Elias profetizou que não ia chover. O próprio Elias chegou à circunstância, ele teve que fugir. Teve que fugir lá para o deserto, morar dentro de uma caverna. O próprio Deus levava as aves do céu para poder alimentá-lo. Ei, meus irmãos, a circunstância chega, é difícil, eu sei que é difícil. Que machuca, que dói. Ei, mas grande é a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Grande é o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Não desista do seu propósito. Não desista do seu propósito. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Não desanime. Não volte para trás. Este mundo não tem nada a nos oferecer, senão o quê? A perdição, o fracasso. Este mundo até parece coisas que são boas aos nossos olhos, assim como o próprio Samuel, quando foi ungido Davi, parece até ser bom aos nossos olhos, à nossa carne, mas será que é bom para o nosso coração? Será que é bom para a nossa vida espiritual? Não adianta a gente correr atrás desse mundo procurando a felicidade, procurando aquilo que aos nossos olhos, aos pratos soberbejam, aquilo que nos agrade, meus irmãos, que a única coisa que vai nos agradar é a presença do Espírito Santo de Deus. A única coisa que vai trazer paz nas nossas vidas é a presença de Deus. Não adianta eu ter tudo, granjear tudo, mas se eu não tiver a presença de Deus na minha vida, nada adianta. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder o que é mais importante, o nosso propósito, que é a salvação? O que adianta? O que adianta eu ir por todos os lados, viajar este mundo inteiro que é grande, ver tantas coisas e perder o principal, a nossa salvação? Eu falo para você essa noite, não desista, não desanima, faça como Davi. Davi persistiu, Davi guerreou, Davi foi um homem honroso, chegou até o fim e Deus pôde dizer que ele era segundo o seu coração. Mesmo com todas as falhas, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todas as circunstâncias, Deus ergueu a voz e disse: Davi é segundo o meu coração. Ei, meus irmãos, não desista, não é hora de parar. Faça como Davi, persista. Ainda que tire tudo de você, Davi disse: Deus pode tirar tudo de mim, mas não tire a tua presença. A presença de Deus ele sabia que era importante, porque sem a presença de Deus o propósito não acontece.
Sem a presença de Deus não adianta eu pregar bem, eu falar bem, eu me vestir bem, não adianta. Sem a presença de Deus não adianta. Não adianta eu ter todas as coisas sem a presença de Deus. O que adianta a minha vida? Porque quando eu deitar à noite no travesseiro vai ser como se eu estivesse deitando numa pedra, porque não tem a presença de Deus. Mas se eu estiver deitando numa pedra e tiver a presença de Deus, vai ser como se eu estivesse deitando num travesseiro de ganso. Ei, meus irmãos, entenda o propósito. Entenda o propósito de Deus na sua vida. Volte a caminhar, não desista. Assim como o paralítico, como nós falamos aqui no começo. Saiba o que Deus tem para você maior. O que queres que Deus te faça? O que queres que Deus te faça? Qual é a sua necessidade? Muitas das vezes olhamos para a situação, achamos que a nossa necessidade é a situação, mas a nossa necessidade vai além disso, além da situação. A minha necessidade é que Deus todos os dias permaneça na minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa mensagem é de reflexão, meus irmãos, para que você entenda o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus não mudou na vida de Davi, ainda que teve erros, ainda que a circunstância o fez fugir, o fez correr, ainda que a circunstância o fez muitas das vezes duvidar do propósito de Deus, mas ele sabia que ele tinha que chegar ao propósito. O propósito de Deus na sua vida está de pé. Basta você abrir os seus braços, basta você levantar as suas mãos e adorar a este Deus e buscar Deus. Aqui estou, Deus. O meu propósito ainda está de pé. Estou aqui, Senhor, para seguir o meu propósito. Qual é o meu propósito, Senhor? Ainda que você não sabe qual é o seu propósito, peça para Deus qual é o meu propósito, Senhor. Será evangelizar, será pregar, será cantar, será levar a palavra. Qual é o meu propósito para que o reino continue crescendo? Nós estamos aqui para pregar o reino do Senhor, o reino do céu. O seu propósito faz parte deste reino. Ainda que as pessoas duvidem de você, ainda que a circunstância queira falar que você não é capaz, ei, eu quero dizer para você, eu também não era capaz. Eu não conseguia nem mesmo numa sala de aula poder falar, poder ler um livro. Olha onde eu estou aqui anunciando o próprio Deus, aquele que deu graça na minha vida. Muitas das vezes a professora me chamava lá na frente: ei, Fábio, vem aqui, venha falar aqui sobre a lição. Eu falava: não. E lá na frente não, porque muitas das vezes o inimigo quer nos envergonhar, muitas das vezes o inimigo quer nos fazer parar, mas Deus quer nos dar graça, quer nos dar vitória, e Ele nos capacita. É Deus quem capacita, meu irmão, não é o homem. É Deus quem capacita. Basta colocarmos na brecha, basta nós se colocar na brecha que o Senhor te capacita, o Senhor te levanta, o Senhor te restaura. Não é o homem, sim o próprio Deus. Aleluia, glória a Deus. Assim fique com essa palavra guardada no teu coração. Eu agradeço essa oportunidade, irmão, de poder trazer essa reflexão, para que os irmãos entendam que o propósito é maior na vida deles, para que os irmãos entendam que o propósito de Deus para nossas vidas muitas das vezes é muito melhor. E muitas das vezes a circunstância chega e quer nos fazer parar, nos fazer desistir, nos fazer nos desanimar. Mas eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e a este canal. Que os irmãos possam abençoar esse varão, que os irmãos possam ajudar este varão, porque não é todo mundo que está disposto a fazer esse trabalho. Muitas das vezes perder aqui seu tempo, perder suas horas, de poder estar levando esse trabalho para outras pessoas, para que as pessoas possam ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Deus tem para eles. Muitas das vezes é muito difícil, as dificuldades vêm, né, meus irmãos, meu irmão? Mas que Deus te dê graça. Que Deus conceda a vitória cada dia mais na sua vida, viu? Amém, irmão Fábio. Deus abençoe grandemente, viu? E eu sempre acredito que o Evangelho ainda... Aquele tempo ainda de se falar assim: Jesus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, né? Às vezes uma simples palavra. Então é mais ou menos isso. Fábio Fagundes, casado com Débora Fagundes, congrega na de Belém, Mauro Marcondes, Campinas, São Paulo. Mora no bairro Residencial Firenze, Campinas, São Paulo. Meu amigo, deixa eu contar do irmão para pregar nas igrejas aí. Meu contato é 19 99305 7114. Legal, show de bola.
querido, nos ajude participando. Aqui a gente não ganha nada, é tudo pela graça de Deus. Então, a gente está com dificuldade de participante, só Deus na casa. Está pior do que no começo, a gente está quase 3 anos no ar, está com dificuldade maior agora do que no começo. Então nos ajude participando. Aqui não é igreja, eu sempre falo, é um programa, é um modelo programa, não é igreja. A gente não está para fazer divisão, a gente está aqui para agregar, entendeu? Para ter mais conteúdo para o reino. Quanto mais conteúdo para o reino, é melhor ainda. E olha que a gente trabalha com 3 linhas de assunto, de tema, né? Que é o evangelho, pregação, a questão do musical e a questão também da educação também. Então é simples e objetivo, isso que é o legal. Meu amigo, quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Sim, quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer também a minha esposa, minha família, que tem me ajudado, muito tem me dado força para continuar. Agradecer o meu pastor Cleito, e todos os irmãos deste canal maravilhoso. Agradecer você também, meu irmão, pela essa oportunidade. Tudo é para a graça e para ajudar o reino do Senhor, né, a crescer. E se você puder ajudar o nosso irmão aqui, a gente fica muito feliz. Que Deus abençoe a cada um e muito obrigado. Legal, se inscreva, compartilhe. Às vezes você tem um amigo que não está bem espiritualmente, envie essa mensagem. Em vez de mandar coisas banais, mande essa mensagem, compartilhe com quem está desviado, que está afastado. Quanto mais pessoas alcance do reino, é melhor ainda, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu moro Marcondes, às vezes eu demoro de ir lá, mas quando eu vou lá sempre, enquanto os abençoados, eu falei, isso é do manto, dando uns glória forte, eu falei, isso é do manto. Mas enfim, é mais ou menos isso. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Clóvis Augusto, que mora na cidade de Camaçari, Bahia. Um abraço também para Carlos Eduardo, que mora na cidade de Camaçari, Bahia. E de já até a próxima, uma ótima noite.